Bom dia, os irmãos, a graça e a paz. Eu ficaria aqui ouvindo o pessoal que estava no louvor o dia inteiro. Que louvor maravilhoso, né? Eu não sei se vocês agradecem a Deus por essa turma aí, mas eu queria desafiá-los a agradecer sempre que eles estiverem aqui. E eu ficaria aqui ouvindo também o pastor, a explanação dele muito tocante. Eu também ficaria o dia inteiro te ouvindo aqui, pastor. Muito obrigado. E eu não sei se você agradece a Deus pela vida do vosso pastor, mas isso é muito importante. Agradecer e pedir ao Senhor que abençoe a vida dele e de toda a sua família. E eu ficaria olhando esses intérpretes aqui também o dia inteiro, porque eles fazem as escolhas linguísticas que a gente fala, né, de uma maneira muito tocante, que realmente entra no fundo do nosso coração e nos faz compreender ainda mais claramente a palavra de Deus. E eu não sei se vocês agradecem a Deus pelo esse ministério que tem aqui na igreja e que vocês podem usufruir deles, né? Mas eu também me senti desafiado, com vontade de vir para o jantar dos namorados, né? Puxa vida, quando o pastor falou assim, olha só, vai ter um negócio, tá caprichado. Eu falei, eita, será que eu vou vir lá de Curitiba jantar com todo mundo aqui? Eu já tenho uma casa para ficar, né, irmão Clemilson? Olha aí, ó. Agora eu não sei como é que vai ser aí, porque tem outras pessoas me disputando aí agora, irmão. Querem que eu fique na casa deles também. Como é que é? Vão acertar o passe depois, né? Vocês discutem entre vocês aí depois, quando nós formos embora. Combinado? Irmão Clemilson. Eu queria agradecer a Deus, irmãos, pela rica oportunidade de estar aqui hoje com vocês, nessa escola bíblica. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ensinar, né? Não sei se eu tenho o dom de ensino, mas eu gosto muito de ensinar. E ter a oportunidade de ensinar na escola bíblica e ser desafiado a fazer isso é algo que me deixa extremamente feliz. E para nós estudarmos, então, esse tema que nós estamos propondo, que é eu e você, um instrumento de Deus, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 150. Salmo 150. Então, Salmo 150. Eu e você, um instrumento de Deus. Eu estou usando a versão NAA, né, a Nova Almeida atualizada. Nos 2 últimos anos eu adotei essa versão, mas talvez tenha alguma diferença que os irmãos estão usando. Não sei qual é a versão que os irmãos usam aqui. Tá. Então, vai ter um pouquinho de diferença só. Diz assim, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Bem, é sabido dos irmãos, com certeza, que o livro de Salmos, ele é, na verdade, a junção, dentro da nossa tradução, de 5 livros, né? 5 grandes livros que falam sobre... estimulam o povo a orar e a louvar, tanto que o seu nome no original é Terrilim, que traduzido seria louvor. Então, são orações cantadas. Alguns salmos, ou 73 salmos, para ser mais específicos, foram escritos por Davi. E tiveram outros escritores, outros autores, como Salomão e até mesmo Moisés.
Um salmo é atribuído a Moisés, o Salmo 90, porém há uma discussão sobre isso, principalmente o Spurgeon adota e diz que o Salmo 91 também foi escrito por Moisés, por causa da semelhança nos termos e na linguagem. Bem, eu não sei se isso confere, um dia nós vamos perguntar lá no céu se foi mesmo. Mas é muito curioso o livro de Salmos, porque algumas pessoas dizem que você não pode fazer teologia no Salmo. Eu particularmente discordo dessa ideia de não poder fazer teologia nos Salmos, porque são orações e expressões de louvor, logo são expressões teológicas. E quando nós olhamos então para o livro de Salmo, ele tem alguns desafios muito particulares para a gente, principalmente esse, que ele começa com aleluia e termina com aleluia. Observaram? Que ele começa com essa expressão, aleluia. O versículo 1 diz assim, aleluia. E o versículo 6 termina dessa forma também, aleluia. Essa é uma jogada linguística, né? A poética hebraica não é como a nossa forma de fazer poesia. A gente tem essa rima, né? Para a gente a rima, o jogo de palavra, você encosta uma palavra aqui, puxa outra palavra para lá, essas palavras se combinam e dá um ritmo. Não, com eles não, é uma rima lógica. Então, quando ele chama aleluia e no final ele puxa aleluia, ele está usando esse termo, essa forma de se expressar, que é essa poética. Mas o interessante dessa palavra aleluia, né? A gente ouve as pessoas falando assim, aleluia, né? Nós já falamos aleluia. Vamos fazer um exercício aqui, eu vou falar Deus é bom, você vai falar aleluia. Deus é bom? Ó, viu? Falaram, é fácil repetir aleluia. Mas, do meu ponto de vista, esse salmo, ele nos desafia, não somente a falar aleluia, como se tornar um aleluia. Opa! Começou a ficar diferente, não é? Não é só falar aleluia, mas tornar-se um aleluia ambulante. Alguém andando por aí, glorificando a Deus. Então, eu e você somos um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou do Pará, e eu vim para Curitiba para trabalhar com música. Na época eu era muito envolvido na música. Sou meio multi-instrumentista. Eu tocava requinta, clarinete, saxofone, flauta. E eu ficava nesse universo da música. Então, quando eu chego aqui e vejo esse grupo musical, eu fico, uau, que lindo. Nossa, que maravilhosos. E realmente bebendo dessa fonte do louvor, né? E bebendo dessa fonte, alegrando o meu coração, e vendo cada instrumento em sincronia. Tudo bem que o Marcinho parece que estava um pouco desafinado ali, mas Marcinho, a gente desconsidera, tá bom? Se esforça mais um pouco, uma hora vai dar certo, beleza? Nós vamos orar pelo Marcinho, vamos, gente? Deus é bom? É aleluia que a gente responde, pessoal. Já combinamos antes, né? Então, quando a gente percebe essa sincronia musical, e cada instrumento dependendo um do outro, a gente, na verdade, percebe uma coisa que nós somos desafiados, a ter como igreja essa sincronia, e perceber essa diversidade de instrumentos que geram essa harmonia tão preciosa. Se fosse só o violão, seria legal. Mas quando você coloca um baixo, uma guitarra, uma bateria, um piano, outros instrumentos, isso fica muito mais agradável. E aí você traz alguém que tem uma voz maravilhosa, como o pessoal que estava cantando hoje, isso fica muito melhor. Mas se tivesse alguém como eu ali cantando, com certeza vocês iam perceber que tinha alguma coisa desarmônica. Então eu canto em libras, que aí ninguém percebe e os surdos ainda gostam um pouquinho, né? Então, ser um aleluia é ser um instrumento bem tocado nas mãos de Deus. De onde vem essa palavra? A origem dessa palavra no Antigo Testamento é halal. Essa palavra significa brilho, glória. Aonde essa pessoa está, então, ela vive aquilo que Jesus nos mandou viver. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, né? Vocês são a luz do mundo. Ele não diz vocês serão, ou vocês foram um dia, ou quem sabe, se vocês se esforçarem um pouco. Não, vocês são a luz do mundo. Ser luz é ser um aleluia. É brilhar
onde quer que você esteja. Então, esse primeiro aleluia, vamos pensar que é o início das nossas vidas. Combinado? Quando você nasceu, todo mundo fez a maior festa. Os seus pais ficaram tão felizes. Os seus tios foram tomados por uma alegria gigantesca. Os seus primos ficaram muito eufóricos porque ia ter alguém para brincar com eles. As pessoas que estavam ao redor deles perceberam a grande alegria que aquela família estava experimentando. Mas teve alguém que se alegrou muito mais pela sua vida. A Bíblia nos diz que antes de nós nascermos, Deus estava contemplando as nossas células se multiplicando, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Então Ele se alegrava quando as nossas células se multiplicavam, e quando nós ainda éramos uma substância que não tinha forma alguma, Ele via os nossos bracinhos tomando forma, e Ele se alegrava. Ele via o nosso coração acelerado, batendo, e Ele se alegrava. Ele nos via tomando forma e ficava muito alegre, porque nós começamos de alguma forma a brilhar. Logo, nós estávamos nos tornando um aleluia, para andar por aí, glorificando o nome de Deus. Mas eu queria que você pensasse numa realidade diferente agora. Imagina uma família que também idealiza e sonha, e imagina um filho, uma filha, a chegada de um filho e de uma filha, e de repente esse filho, essa filha nasce com alguma deficiência. Você alguma vez já fez esse exercício? Se colocar no lugar de uma família, de um pai, de uma mãe que tem um filho com deficiência? Você já se colocou no lugar de um pai, de uma mãe que tem um filho com mobilidade reduzida, um cadeirante? Você já se colocou no lugar de um pai, de uma mãe que tem um filho surdo? Você já se colocou no lugar de um pai, de uma mãe que nasce um bebê sem o globo ocular, cego? Já se colocou no lugar de um pai, de uma mãe que tem um filho, que cria esse filho e de repente recebe um diagnóstico que ele é autista? Você já se colocou no lugar de uma mãe, de um pai, que de repente, logo nos primeiros meses de gestação, vai fazer um exame e descobre que o seu filho tem síndrome de Down? Esse é um exercício muito pesado para alguns. Mas eu queria que vocês lembrassem que todos nós fomos planejados por Deus, sonhados por Deus. Logo, todos nós temos esse potencial de sermos um instrumento nas mãos de Deus. Só que às vezes é difícil pensar numa pessoa com deficiência como sendo um instrumento nas mãos de Deus. Fala a verdade, não é difícil? Puxa, mas como? Se nós formos olhar um pouquinho para a Bíblia, lá Êxodo capítulo 4, versículo 11, você vai ver Moisés usando uma desculpa para não ser o líder que vai libertar o povo da prisão, da escravidão do Egito. E o Senhor, no versículo 11, diz: quem fez o surdo, quem fez aquele que não fala, não sou eu, o Senhor? O Senhor responde isso. Logo, o Senhor está colocando, ou nós podemos perceber Moisés como uma pessoa com limitações. Mas o duro é perceber Moisés como uma pessoa com deficiência. Quando a gente fala Moisés era deficiente, algumas pessoas até se mexem no banco e dizem assim: não pode. Mas é o que nós estamos lendo, é o que está escrito lá. Quando você anda um pouquinho mais e vê esse autor de Salmos, 73 salmos são escritos por Davi. Só que você percebe, claro que nós não podemos afirmar isso, mas você percebe em Davi alguém que tem características de uma pessoa que tem altas habilidades, que é público-alvo da educação especial, mas poucas pessoas falam nesse grupo. Davi, o profeta chega na casa dele
ele não está com a família. Os seus irmãos todos são consultados, os possíveis reis de Israel, e Davi está onde? A Bíblia diz que ele está cuidando das ovelhas. Será que ele não estava se isolando? Outra pessoa não podia cuidar das ovelhas? Seu pai não podia pedir para algum funcionário, algum servo cuidar das ovelhas? Provavelmente sim. Então a gente pode conjecturar, não pode? Então, pensando nisso, pode ser que esse adolescente, esse jovem, está se isolando, cuidando das ovelhas, porque é melhor a companhia das ovelhas do que a companhia das outras pessoas. Eles não conseguem falar a mesma língua. De repente, do nada, ele se transforma em um guerreiro. Ele se hiperfoca, naquilo que ele quer aprender, aprende aquilo, e do nada ele vira um rei. E do nada ele é um músico que escreve vários louvores. Então você vai percebendo alguém que tem habilidades de aprendizado que não é muito parecida com a habilidade de aprendizado de outras pessoas. O que não significa que ele é uma pessoa muito legal. Que existem algumas características, algumas dores de quem tem altas habilidades que as outras pessoas talvez não consigam entender. Mas essa capacidade de adaptação em Davi parece que revela Davi com alguém que também é público-alvo da educação especial nos nossos dias. Mas é duro dizer, Davi tinha deficiência. Não é verdade? Ou quando você começa a ver alguém como Paulo, grande missionário, autor de boa parte, ou da maior parte, das cartas do Novo Testamento. Ele era um plantador de igreja. Nossa, que coisa incrível. Mas você lê uma das primeiras cartas de Paulo, a carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 11 até o 13, ele começa a explicar como ele chegou ali nessa região. E ele diz, eu cheguei nessa região porque eu estava com uma enfermidade terrível nos olhos. Opa, por que a gente pula essa parte? Por que ninguém fala disso? Porque é admitir que Paulo tinha uma limitação. Poder dizer que Paulo tinha uma deficiência nos olhos, talvez? Quem sabe, a gente pode até ir mais além e dizer, esse será o espinho na carne de Paulo? E daí você começa a caminhar um pouquinho nas cartas paulinas, você chega no final da sua carreira, ele dizendo que ele está escrevendo com letras grandes. Será porque ele não conseguia mais ler ou escrever com letras pequenas ou naturais? Ele teve que ampliar? Não dá para saber. Um dia nós saberemos. Mas o fato é que você encontra traços da deficiência em toda a Bíblia e de homens importantes, o que não significa que eles não deixaram de ser um aleluia. Continuaram brilhando e glorificando o nome de Deus, apesar das suas limitações. Quais são as suas limitações? Qual é a sua limitação? Será que você tem colocado a sua limitação como um limitador? Eu não posso porque eu estou muito idoso, muito idosa. Eu não posso porque eu sou muito novo, muito nova. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Qual é a sua limitação? Eu não posso porque eu sou lento demais, ou eu sou acelerado, acelerada demais. Eu não posso por causa disso, por causa... Qual é a sua limitação? A sua limitação, a nossa limitação não pode ser um limitador. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós nos colocamos na presença de Deus para ser um aleluia. Não é só o nosso nascimento que glorifica a Deus, mas a instrumentalização da nossa vida. O Salmo continua assim, versículo 2, louve-no pelos seus poderosos feitos, louve-no segundo a sua imensa grandeza. Olha que legal isso, parou para pensar nesse versículo? Que maravilhoso. A sua imensa grandeza e os seus poderosos feitos inclui eu, você,
a natureza, coisas que os nossos olhos podem ver, coisas que os nossos olhos não podem ver. Quando a gente estava vindo de van, né, e escureceu. E a van, a janela assim, é toda de vidro e tal, e a gente podia ver as estrelas. E tinha lugar que a gente passava que não tinha tanta iluminação assim, então era mais fácil ver as estrelas. Gente, que coisa linda. Só que os olhos humanos só conseguem ver 6.000 estrelas. Mas só tem 6.000 estrelas? Não. Só na nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Mas nós não conseguimos ver. Os nossos olhos são limitados. Se você pega uma porção de areia assim do tamanho, vamos pensar no tamanho de uma colher de chá. Você pega uma porção de areia e joga ali para dar uma olhada num microscópio. Gente, você vai encontrar bilhões de ecossistemas numa porção de areia. E os seus olhos não podem ver. Vamos falar daquilo que está muito comum, está ecoando na nossa mente, a tal da Covid, né? Você pode ver? Não. Mas ela chega e faz um furdunço dentro do nosso corpo, hein? Eu tive outro dia, meu Deus do céu. A minha esposa chegou no hospital, ficou lá olhando, pude ver uma lágrima. Na hora que eu vi a lágrima, eu valorizei. Falei, ai, tá doendo meu peito. Tem que valorizar o passe, né, gente? A gente não pode ver. Todas essas coisas estão no domínio de Deus. Nada foge do seu controle. Tudo isso glorifica o nome de Deus. Nada foge do seu controle. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos olhos não podem ver, até aquilo que a nossa imaginação cria, ou que a nossa imaginação não tem capacidade de criar, a obra de Deus diz aleluia. A obra de Deus diz aleluia. Outro dia eu acordei cedo, eu acordei e tal, ia levar meu filho na escola, e nessa de levar meu filho na escola, ele estava meio enrolando para levantar. Nesse dia estava frio, eu pensei 2 vezes também antes de continuar cutucando ele para ele ir para a escola. E aí eu abri a janela dele, assim, a persiana da janela, e eu comecei a ouvir uns passarinhos cantando assim. E enquanto eu me concentrava nesses passarinhos cantando, parecia um som meio desarmônico, sabe? Um cantava aqui, outro cantava ali. E de repente eu parei e comecei a perceber que não, parecia um grande coral. Esse era a primeira voz, esse a segunda, e eles iam criando uma harmonia toda especial que louvava o nome de Deus. E aquele piu, 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 de repente começou a soar no meu ouvido como aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque a natureza entende que ela foi criada para a glória de Deus. Mas às vezes nós não compreendemos isso. Fala a verdade. Vamos falar baixinho. O pastor colocou a mão no ouvido agora ali. Às vezes nós damos uma enrolada e queremos glorificar nós mesmos e não nos encaixamos no propósito para o qual fomos criados. Eu fui criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz isso. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1:16 parece que Paulo fez Ctrl+C, Ctrl+V. Diz a mesma coisa. Todas as coisas foram criadas por Ele para a glória de Deus. Você existe para ser um aleluia, um instrumento nas mãos de Deus, bem tocado, mas às vezes nós somos um instrumento parado no canto. Ele é bonito, bem bonito por sinal,
Mas se não tem ninguém ali tocando, eu acho que ele só serve para ornamentar. Você também é um instrumento bonito, bem bonito, por sinal. Exceto o Marcinho. Marcinho precisa trabalhar mais um pouco essa questão. Instrumento bem bonito. Mas se ficar no canto, parado, só contemplando, talvez não esteja tocando esse louvor que exalta e glorifica o nome de Deus. Que tipo de instrumento você tem sido? Um instrumento que está entulhando poeira? Um instrumento que está louvando a Deus? Você é um instrumento que louva a Deus com a sua profissão? Você é um instrumento que louva a Deus no lugar onde você está? Na escola, na faculdade, na tua empresa, na tua casa, cuidando dos seus filhos, nas redes sociais. Porque tem gente que é muito crente na vida real, mas quando vai para o lado virtual, misericórdia. Você tem glorificado o nome de Deus, tem sido um aleluia como um instrumento bem tocado. Os pássaros já entenderam isso. As estrelas já entenderam isso. A natureza já entendeu isso e executa e faz muito bem o seu papel, glorificando o nome de Deus. Mas e você? E nós? Será que já entendemos isso e estamos vivendo para a glória de Deus? Será que nós já entendemos isso? Mas o texto continua dizendo assim, versículo 3. Louve-no ao som da trombeta, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flauta, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Viu a diversidade de instrumentos aqui? É lindo, né? Uma diversidade de instrumentos. Porque aqui não tem ninguém que se parece com outra pessoa. A não ser as meninas. São gêmeas? Suas filhas? Não? Ah, então deixa para lá. Vou fazer um comentário aqui, mas melhor não. Mas se bem que nem os gêmeos parecem mesmo, né? Tem muita coisa diferente. Nenhum de nós é parecido. Nenhum de nós. O texto que lemos com o pastor mais cedo, quando você continua a ler, você vai ver que Deus foi dando dons, talentos para a igreja. Deus foi dando coisas para nós que nós, às vezes, não sabemos como utilizar. São instrumentos diferentes, cada um de nós um instrumento diferente. Algumas pessoas oram, e oram bastante. Deus é bom. Algumas pessoas ensinam, e sabem ensinar como ninguém. Deus é bom. Algumas pessoas sabem fazer libras, sabem librar, e libram muito bem, né? Deus é bom. Algumas pessoas pregam, e parece que magnetizam a gente quando estão pregando, né? Você fica assim, nossa, você nem percebe o tempo passar. Deus é bom. Algumas pessoas cuidam das demais, cuidam aqui, cuidam ali, ajudam aqui, ajudam acolá, ajudam a perceber as coisas que estão acontecendo. Tem, parece que um raio-x no olhar, né? Vão percebendo as coisas e vão ajudando. Deus é bom? A diversidade está entre nós, porque cada um é um instrumento diferente que glorifica o nome de Deus. Primeiro, aleluia, o início de tudo. Eu diria que esse intervalo nesses versículos, até chegar no versículo 6, é um intervalo que compõe a nossa existência, a nossa vida. E durante a nossa existência, a nossa vida,
nós vamos tocar algumas músicas. Músicas que podem glorificar o nome de Deus, através do que nós falamos, através do que nós fazemos, através do que nós deixamos de fazer. E algumas vezes nós gostamos mesmo de um pagodinho. Algumas vezes, algumas pessoas vão para o lado do funk. Outras vezes, vão para o lado do louvor e da adoração, glorificando o nome de Deus com tudo aquilo que elas têm. E aí do nada, estão tocando ou vivendo um samba, mergulhando no pecado, decidindo afastar-se de Deus, não buscando santidade, se inundando de coisa suja, se apropriando do que não é seu, fazendo acontecer aquilo que é o seu querer, a sua vontade, e se distanciando completamente de Deus, como se fosse um instrumento, mas tocado por aquele que não é o verdadeiro instrumentista. Um instrumento parado chama muita atenção. Ontem, quando eu cheguei aqui, eu vi esse violão do jeitinho que ele está aí, parado. Me deu uma vontade de pegar o violão e fazer um bling-bling. Mas eu falei, não, ele não é meu, deixa ele quietinho ali. Vai que o dono me vê e fica chateado. Deus o livre, eu não vim para chatear ninguém aqui nesse lugar. Mas é assim que acontece no dia a dia da nossa vida. Só que o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado se ele vai chatear alguém. Ele quer mesmo tomar a nossa mente e o nosso coração. Então, quando ele te vê um instrumento parado, que nasceu para a glória de Deus, mas está ali sem exercer a sua função, sabe o que ele vai fazer? Pegar e começar a te tocar. E toca para um lado, e toca para o outro. E você está envolvido numa melodia nova, mas uma melodia de destruição. Uma melodia que te afasta do Todo-Poderoso. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Mas Deus também quer tocar, quer usar pessoas com deficiência para glorificar o seu nome. No nosso congresso, um dos surdos da nossa igreja deu um testemunho lindo. Ele foi a primeira pessoa a se converter na casa dele. A primeira pessoa a se converter na casa dele. Quando ele se converteu, ele veio com muitas questões acerca da fé, acerca de Deus, acerca de quem ele mesmo era. E uma das questões era, será que Deus pode me usar sendo surdo? Será que Deus pode me usar sendo surdo para abençoar a minha família? Eles não se comunicam comigo. Eles não sabem. Tem uma irmã que sabe língua de sinais, a outra sabe mais ou menos. Mas o pai e a mãe talvez saibam fazer um oi, tudo bem? Vamos aproveitar o parênteses para todo mundo aprender oi, tudo bem? Todo mundo faz assim, ó. Uma bolinha na mão, aí esse dedo pequenininho aqui você levanta. Aí você faz o pêndulo do relógio aqui, ó. Olha só, vocês são ótimos alunos. Não sei se vocês são ótimos alunos ou se eu sou um ótimo professor. Deus é bom? Sou um ótimo professor, cheguei a essa conclusão. Essa família só sabia fazer, oi, tudo bem? Comida, hora, coisas assim, extremamente básicas. Mas esse jovem se converteu, começou a se relacionar com Jesus, começou a aprender da Bíblia, começou a desejar mais do Senhor, começou a afinar a sua própria vida com o melhor diapasão, aquele instrumento que a gente usa para afinar o instrumento. E aí, quando ele se afina a palavra de Deus e deixa que o Espírito Santo o toque, ele começa a produzir uma música tão envolvente, um louvor de adoração tão gigantesco, que uma das pessoas da sua família começam a se converter. E a sua casa se entrega a Jesus. E aí os seus primos começam a se entregar a Jesus. Os seus tios começam a se entregar a Jesus. Deus então começa uma obra maravilhosa numa família inteira por causa de um surdo que ouviu a mensagem de salvação.
Parece uma coisa incoerente, né? Um surdo ouvir a mensagem de salvação. Mas tem um monte de surdo na igreja que ouve claramente os sons, mas é incapaz de ouvir a mensagem que o Senhor nos traz, de desafio e de busca. Não está se afinando com o melhor dos diapasões. E esse texto está nos ensinando isso. Os instrumentos, essa diversidade, vai nos levar a um relacionamento intenso com Deus. Eu lembro de uma jovem, síndrome de Down, que começou a zapear na TV e achou o nosso canal de TV lá de Curitiba e descobriu o nosso pastor. Ele é um pouco gordinho, é meio fofinho, né? Abraçá-lo, você abraça o pastor, não dá vontade de largar nunca mais. Parece um ursinho de pelúcia, de tão bom que é abraçá-lo. E o cabelinho dele é bem branquinho, coisa mais linda. E aí ela parou e ficou ouvindo o pastor. Só que ela queria ouvir o pastor o dia inteiro, porque a voz dele é muito boa de ouvir, é tão agradável assim, o tom de voz dele é muito gostoso. Inclusive, eu acho que algumas pessoas o conhecem, aqui, pastor Pascoal Piraginha. Tem gente fazendo assim, ó. Conheço. E aí ela começou a se envolver com isso, e a família começou a olhar assim, e falei, nossa, o que ela está ouvindo? Quem é esse cabecinha branca aí? E começou a ouvir, e a família passava, ouvia, até que eles descobriram o endereço da igreja e foram para a igreja. Uma pessoa que estava olhando a TV, descobre um culto, fica no culto e Deus usa aquela pessoa para tocar uma melodia envolvente de louvor e adoração, e a família é impactada. Pessoas com deficiência também são instrumentos de Deus para glorificar o seu nome dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Hoje nós desenvolvemos um trabalho para autistas, e é interessante como parece que essas famílias estão desesperadas querer participar desse grande coral de louvor e adoração, que quando elas ficam sabendo que existe esse trabalho, várias delas vêm para a nossa igreja para desfrutar desse ambiente de louvor. Nós desenvolvemos vários trabalhos, mas todos eles começam por causa da pessoa com deficiência, que também são instrumentos de Deus para glorificar o seu nome. Mas e você? Você tem sido um instrumento que tem glorificado o nome de Deus? Qual é a melodia que sai dos seus lábios? Eu tenho uma leve impressão que os nossos lábios ou as nossas mãos têm duas inclinações para o louvor. Quando você agradece, quando você percebe as coisas, quando você vive numa intenção de gratidão constante, você está vivendo para a glória de Deus e louvando a Deus. Inclusive a palavra no hebraico para isso é yadá, que é uma expressão constante de gratidão, como se você estivesse orando e louvando o tempo todo, falando. Então você fala, você está louvando alguém. Só que às vezes o outro louvor, o louvor o contrário, o louvor inverso, acontece também para o inimigo, sabia? Pode ser que alguém que está aqui louva o coisa ruim, o capiroto, o satanás, o diabo, não sei o que vocês falam aqui em Arapongas. Reclamando de tudo. Nada está bom. Nada está bom. Todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos dizendo, Deus, a obra do Senhor não foi boa. Todas as vezes que nós reclamamos de nós mesmos, estamos dizendo, Deus, o que o Senhor faz não é bom. Todas as vezes que nós reclamamos da comida que está posta à mesa, nós dizemos, não, Deus, o Senhor não acertou dessa vez.
Todas as vezes que nós não agradecemos e só reclamamos, murmuramos, não temos essa dimensão e agradecer a Deus por aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que aquilo não seja algo tão bom aos nossos olhos, nós precisamos nos inclinar para essa gratidão, porque nós nascemos para louvar a Deus, para glorificar o nome de Deus. E aí, você tem louvado quem? Quem é que você está exaltando? Quem é que você está colocando no trono? Porque se as nossas expressões são expressões de gratidão, se a nossa fala é uma fala que louva, é importante pensar que o que nós falamos ou o que nós sinalizamos também está fazendo isso. E o Salmo termina com um aleluia. Observou? Ele diz assim, versículo 6, todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Deus é bom? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que incrível. Esse salmo é um salmo extremamente includente. Porque se você encontra, por exemplo, algumas pessoas com deficiências intelectuais terríveis, que o impossibilita de falar, de caminhar, pessoas que parece que precisam, estão na cama o tempo todo, precisam de ajuda de aparelhos. Às vezes você olha assim e pensa, nossa, será que essa pessoa pode de alguma forma glorificar o nome de Deus? Claro que pode. Está respirando, pode glorificar o nome de Deus. Nós temos uma mãe que acabou de lançar um livro na nossa igreja, que cuidou da sua filha por alguns anos, 9 anos, se eu não me engano. E durante esses 9 anos, no seu livro ela relata que ela aprendeu mais da sua própria vida com a sua filha do que em toda a sua história. Durante esses 9 anos, ela aprendeu mais de Deus com a sua filha do que todas as horas que ela esteve numa escola dominical, que todas as vezes que ela leu a Bíblia toda, que todas as vezes que ela leu algum comentário ou ouviu alguma pregação. Nesses 9 anos, cuidando da sua filha, na verdade ela foi cuidada e aprendeu muito mais sobre Deus sem a sua filha ter falado absolutamente nada, nem um dia. A filha dela nunca falou. Ficava só na cama, sendo cuidada por aparelhos. Todo ser que respira tem um grande potencial para louvar o Senhor. Mas é fato que alguns seres estão respirando e não glorificam o Senhor. Não glorificam o Senhor. Quando o Salmo diz aleluia no final, eu entendo que o primeiro aleluia é o início da nossa vida, o decorrer do Salmo é aquilo que nós estamos vivendo, mas esse finalzinho me faz refletir sobre uma outra realidade. O final da nossa vida, o dia que vão chamar a sua senha, e não acho que não vão chamar não, porque um dia vão chamar a sua senha. 8 bilhões, não sei o que lá. Você mete a mão no bolso, eita, chegou a minha hora, mas eu nem estava preparado, Não dá para negociar, não. Chamou, tem que ir. Mas será que quando você for chamado, você vai ser encontrado crescendo e aprendendo em Deus? Uma das frases mais legais que eu gosto do João Calvino é essa: quando você for chamado, quando chegar a sua hora, que você seja encontrado crescendo em graça e misericórdia. A sua hora vai chegar, a minha também. Será que nós vamos ser encontrados crescendo em graça
Em outras palavras, a nossa morte dirá: aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Essa mãe enxergou na sua criança a glória de Deus quando a sua filha faleceu. Chorou, sofreu. A partir daí, escreveu um livro. Hoje ela dirige, ajuda a dirigir um dos movimentos que a gente tem para mães com filhos com deficiência, para mães que perderam os seus filhos. Ela está lá, ajudando e compartilhando a sua história, glorificando o nome de Deus. Deus é bom? Então, o nosso desafio nessa manhã não é só falar aleluia. O nosso desafio nessa manhã é tornar-se um aleluia. Alguém que brilha em todo e qualquer lugar que estamos. Esse salmo nos desafia a ser um instrumento bem tocado, que produz uma música que envolve a vida de outras pessoas e glorifica o nome de Deus. Esse louvor, esse salmo, nos faz refletir sobre a grandeza de Deus e a sua criação, mas nos faz lembrar que todo ser que respira precisa louvar ao Senhor, independente da sua condição. Você é um aleluia, olhando agora, depois de nós olharmos para esse salmo. Você pode dizer: eu sou um aleluia. Você tem louvado ao Senhor, depois de olhar para esse salmo, você pode dizer: não, eu tenho louvado ao Senhor. Ou, opa, eu acho que talvez nessa balança da glória, eu tenho glorificado mais o coisa ruim, porque eu tenho murmurado e reclamado e não estou aceitando aquilo que Deus está colocando sobre a minha vida, do que agradecido, louvado a Deus pela minha condição. Como é que tem sido aí? E na última hora, se fosse agora, você tem convicções profundas no teu coração que você está bem com Deus, caminhando com o Senhor, vivendo para o Senhor, e a sua morte glorificaria a Deus. Eu queria orar por pessoas nessa manhã que, ao olharem para esse salmo, se sentiram desafiadas a tornar-se um aleluia. Eu queria orar por pessoas nessa manhã que, ao olharem para esse salmo, se sentiram desafiadas a afinar a sua vida com o melhor instrumento de todos e a ser tocada pelo melhor instrumentista de todos, o Senhor Jesus. Eu queria desafiar essa manhã pessoas que talvez não conseguem enxergar aquilo que fazem como algo que Deus pode usar para glorificar o seu nome. Mas pastor, eu sou apenas uma dona de casa e alguém que cuida dos filhos. Se não fosse por Susana Wesley, a mãe de um monte de criança, nós não teríamos John Wesley. Ela se dedicou o tempo todo aos seus filhos. Ela ensinou seus filhos a ler e a escrever em casa. Ela todos os dias estudava a Bíblia com eles. Se não fosse essa mãe, nós não teríamos Charles Wesley, escritor da maioria dos hinos que nós cantamos e nem sabemos. Mais de 1000 hinos ele escreveu. Uma mulher que só ficava em casa, mas descobriu que o ficar em casa era um grande ministério. O que você precisa afinar e entender que é um grande ministério? A tua profissão, os teus dons, os teus talentos. Por isso eu quero orar por pessoas que querem sair daqui hoje como um aleluia ambulante. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus brilhar em vocês. E é interessante, estava falando de John Wesley, lembrei de uma coisa que ele falou numa entrevista.
alguém chegou para ele e perguntou: John Wesley, qual é o segredo do seu ministério? Ele ficou um tempo em silêncio, aí virou para a pessoa que estava entrevistando e disse: eu apenas me ponho em chamas, eu apenas brilho, e as outras pessoas vêm me ver queimar. Forte, né? Ele entendeu que nós somos um aleluia andando por aí, glorificando o nome de Deus. Se você deseja sair desse lugar hoje com um brilho diferente, uma instrumentalidade mais consciente e com atitudes e ações mais conscientes que visam a glória de Deus, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, se coloca de pé, nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a todos. Nós precisamos falar aleluia? Sim, glorificar o nome de Deus, mas tornar-se um aleluia, glorificando o nome de Deus onde quer que estejamos e com aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito, muito obrigado, porque nós podemos aprender com esse salmo tanta coisa importante. Nós podemos ser desafiados pelo Senhor através da Tua santa palavra. É ela que é viva e eficaz. Pai, que em nome de Jesus o Senhor implante essa verdade, essas verdades nos nossos corações, para que não sejamos apenas aqueles que falam aleluia, mas para que sejamos aqueles que se tornam um aleluia, e que são um aleluia, nas escolas, no trabalho, nas empresas, nas escolhas que fazemos, com os dons que recebemos, que o Senhor mesmo transforme a nossa vida naquilo que o Senhor desejou, que é nos tornarmos luz para esse mundo. Então, Pai, usa-nos com esse propósito, glorificar o nome do Senhor, e nos ajuda a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e nos ajuda a abrir a nossa mente e ver pessoas com deficiência e dar espaço para que essas pessoas também sejam um aleluia nessa igreja e em tantas outras no Brasil. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que estiveram nessa manhã aqui sendo desafiados pela palavra do Senhor, mas abençoa aqueles que também estão conectados conosco nos seus lares, recebendo essa oração agora, talvez preocupados, adoecidos, sem esperança. Vai lá, Pai, e onde eles estão, sentados no sofá, alguns deitados, em outras posições, que o Senhor os toque também, para que eles também se transformem em um aleluia para essa cidade, para que essa igreja brilhe com tanta intensidade, que outras pessoas vejam ver que brilho é esse dessa igreja, que outras pessoas se acheguem a esse lugar para experimentar dessa glória que está sendo distribuída a cada um deles, que outras pessoas venham a esse lugar para serem tocadas pela glória do Senhor, e as trevas batam em retirada, porque o Senhor é Senhor dessa igreja, o Senhor é o condutor maior dessa igreja, o Senhor é vivo, é Deus, e por isso nós clamamos, Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós se transforme em um aleluia, se transforme em um aleluia em todos os lugares onde nós estivermos. Faz isso, Pai, faz isso com as nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor amado, nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus é bom. Muito obrigado, gente. Pastor ou alguém?